Graça e paz, a paz do Senhor a todos meus nobres companheiros, pastores, pastoras, amigos, irmãos em Cristo, os de mais perto, os de mais longe. Saudação calorosa a todo o povo de Moçambique, sobretudo este homem de Deus inspirador. Por essa iniciativa, me sinto muitíssimo honrado de fazer parte deste grupo de pessoas privilegiadas, de falar um pouquinho do amor de Deus. Eu quero compartilhar com vocês, para sua meditação, Efésios capítulo 4, dos versículos que começam no 13 e vai até o 16, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, como que nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Esse capítulo é brilhante, ele nos traz muitos ensinos para uma aplicação pessoal ou mesmo coletiva, e nós, ao lê-lo, encontramos o Senhor nos despertando através da vida de Paulo, como que deve de ser esse corpo, como é que deve de ser essa igreja, como é que deve de ser a busca por essa edificação. E os primeiros versículos já nos diz, quando nós lemos, ele vai nos afirmar que devemos de andar como digno da nossa vocação pelo qual fomos chamados. A igreja, para ser edificada, ela não pode recuar, ela não pode retroceder, ela não pode parar, ela tem que avançar na sua missão, ela tem que ir ao encontro do seu propósito, encontro dos seus objetivos. Então, é uma vocação que temos de anunciar o evangelho, de edificarmos entre nós. A igreja, ela precisa de entender que ela tem princípios e valores importantes para que ela possa ser esse corpo. Ela precisa de amar a Deus sobre todas as coisas. Ela precisa de viver em comunhão com seus irmãos. Ela precisa claramente evangelizar os povos. Ela precisa de discipular, os novos convertidos. E ela precisa de manter uma vida de contínua oração e consagração até a vinda de Jesus. Então, essa é a vocação que a igreja como um corpo tem, para que essa cabeça que é Cristo possa operar. E é o que os versículos posteriores vão dizer. E como que nós devemos de passar tudo isso que acabei de falar? Os versículos que vêm logo após. A gente precisa de ter humildade, mansidão, paciência. Um corpo para fazer parte desse corpo de Cristo, ela não pode perder a sua essência. A humildade é a essência, ser manso é a essência, ser paciente é a essência. E quando nós temos tudo isso junto, reunido neste corpo, começamos a viver coisas que só um verdadeiro corpo edificado pode sentir. Os versículos a seguir vai nos proporcionar algo que afirma que devemos de suportar uns aos outros. Uma igreja edificada, ela precisa de entender, e esse verbo suportar passa muitas vezes uma visão pejorativa, né? Como que alguém suporta alguém? Esse suportar, ele é, na verdade, traduzido pelo verbo carregar, entendeu? É como se você, eu coloquei aqui uma definição, manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Então, quando diz suportar,
uns aos outros, dizendo assim, nos momentos difíceis é que você tem que segurar, estar junto, abraçar, interceder, orar. Lembra-se, é um corpo. Se um braço, né, ou uma mão está passando por alguma dificuldade física, motora, ou qualquer que seja, o outro braço vai tomar sua vez, né? Tudo em nosso corpo, como diz os versículos finais, né, que lemos aqui, ele está ajustado, ele está perfeitamente ligado. Então, suportando, ou seja, carregando, levando, né, manter-se firme num propósito. Esse é o papel da igreja, é carregar uns aos outros, é viver. Se alguém está mais entusiasmado, né, se una com aquele que está um pouco desanimado, aquele que se sente um pouco mais forte, se aproxima daquele que está sentindo um pouco mais fraco, aquele que tem um pouco mais de experiência, aproxima dos neófitos na fé, daqueles que estão chegando, que estão começando a aprender. Esse é um papel do discipulador em relação ao discipulado, é o que sabe um pouco mais em relação ao que sabe um pouco menos. Então, suportar uns aos outros não é só suportar o irmão que é irado, o irmão que muitas das vezes é impaciente, não, suportar e dizer, conta comigo, eu quero ajudar você a carregar, né? Isto que muitas das vezes você está tendo dificuldade. Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos seguir passos que tudo isso só é possível como? Se nós nos mantermos unidos pelo Espírito. Esse corpo só consegue alcançar seus objetivos se ele tiver duas coisas importantes. Primeiro, unidos em espírito. Né? Segundo, reconhecendo que há um só Senhor, baseado em termos uma só esperança. Há um só Espírito, há uma só fé, há um só Deus, e esse Deus, ele é para todos, sobre todos, em todos e por todos. Então, quando nós pensamos em um corpo edificado, ele precisa de pensar consigo, se Cristo é a cabeça, eu preciso de entender, eu não tenho outro meio, outras razões para ficar perdendo meu tempo, não, ele é meu guia, ele é minha luz, ele é a razão do meu viver. Então, eu estou seguro e certo de que nele eu tenho uma esperança, que nele eu tenho uma fé, que nele eu tenho, né, um Espírito, um Deus que está comigo, como Pai, né? Ele me orienta, me guia, me faz viver o melhor e as melhores coisas que esse corpo precisa para ser edificado. E quando nós compreendemos tudo isso, avançamos da seguinte forma, entender que se Cristo é a cabeça, e se nós estamos ligados nele como cabeça, então reconheceremos que esse corpo está, como diz o texto, totalmente ligado, ajustado para a edificação em amor. E quando isso acontece, ele cresce. O versículo diz, haverá um aumento, um crescimento e a edificação com o amor. Então, se Cristo é a cabeça e se estamos ligados nele, isso mostra que estaremos unidos, ajustados, completamente ligados. O que é completamente ligado? Acima uns versículos vai dizer assim, que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, enfim. Cada um de nós temos uma missão numa igreja edificada. Cada um de nós temos uma missão nesse corpo em Cristo. Mas independente, cada um de nós temos uma missão a ser realizada, um propósito a ser alcançado. Como cabeça, Cristo vai nos direcionar. E como corpo, nós estaremos com juntas que nos unem e que nos faz estar unidos com o mesmo propósito. Então, se Cristo é a cabeça, nós como corpo devemos estar unidos,
ligados, juntos, com o mesmo propósito, para crescermos e sermos edificados com esse imenso amor de Cristo, que é a cabeça desse corpo. Que Deus possa te abençoar neste dia e que você possa refletir nesta palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.